de Deus. Isso que é o mais importante. Deus lhe abençoe. Você tem o púlpito dessa igreja para falar à igreja. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Eu não tenho palavras, meu coração se enche de grande alegria. As palavras do pastor Celso tocam no mais profundo do meu coração e eu só posso declarar minha gratidão, minha profunda gratidão. Eu sou filho dessa igreja, continuo sendo ovelha do pastor Celso, porque eu digo, a minha família sabe disso, né? Nós temos a família como aquela que mais está ao nosso lado, contribui, não é, para a nossa formação, se sacrifica por nós, mas fora a família, irmãos, eu fico feliz de ter a oportunidade de declarar isso nessa igreja novamente. Depois da minha família, a pessoa que um dia abriu portas para mim, me mostrou a direção, foi o pastor Celso. E ele conduziu essa igreja também a me apoiar, e eu sou grato para sempre, para sempre. Sentimento que vai para a eternidade. Gratidão. Muito obrigado, pastor Celso, e a Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. Irmãos, quero compartilhar um tema com os irmãos que tem sido a minha vida nos últimos anos, a capelania, apresentar o ministério da capelania, que não sou apenas eu que desenvolvo, mas dezenas de pastores batistas, de outras denominações também, mas a gente pode ficar satisfeito como batista de saber que das igrejas evangélicas no Brasil, aquela que tem o maior número de capelães nas Forças Armadas, não só nas Forças Armadas, mas em diversas frentes atuando como missionários, é a Convenção Batista Brasileira, a qual nós pertencemos. E eu quero trazer o tema da Palavra de Deus, peço o auxílio dos nossos valorosos que controlam a projeção, a palavra de Deus sendo espalhada pelo mundo através dos capelães navais. Então eu peço os irmãos pelos capelães militares, e eu vou falar especificamente sobre a nossa experiência na Marinha do Brasil, a experiência dos capelães navais. Peço a que nos coloquemos de pé para lermos a palavra de Deus, nesse texto que é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos, do capítulo 16, verso de número 15. Palavras do Senhor Jesus que convocam a todos nós para espalharmos o Evangelho no mundo. Aqueles que encontraram, digam amém. Marcos capítulo 16, verso 15. Leiamos juntos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Oremos. Senhor, eis a palavra de desafio, de vocação do Senhor a todos nós, discípulos, que queremos cumprir, Senhor, essa que é a maior comissão, a mais extraordinária missão que já foi confiada, Senhor, que é pregar o Evangelho, representar o Senhor Jesus Cristo. E essa vocação o Senhor deu a todos nós, que o Senhor nos ajude a cumprir, a realizar nas nossas vidas essa vocação em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se assentarem. Irmãos, nós sabemos como o ID de Jesus, ele toca a cada um de nós. Todos nós, sem exceção, fomos chamados a participar dessa obra grandiosa. O Senhor Deus
não decidiu nos seus desígnios empregar os anjos, poderia ter feito isso, mas ele decidiu empregar a cada um de nós. Todos nós somos chamados, como discípulos de Jesus que queremos ser, que procuramos ser, a espalhar o evangelho a toda criatura. E essa missão tem a abrangência do mundo inteiro. E nós costumamos lembrar que enviamos missionários para várias partes do mundo, que essa missão alcança todas as terras, todos os povos. Essa igreja aqui mesmo, e os batistas brasileiros, essa igreja representando bem os batistas brasileiros, tem enviado para a China, a irmã Joyce, não é verdade? O irmão Fábio para a Itália, o pastor Cícero para a Espanha, e assim as diversas igrejas têm espalhado a palavra pelo mundo, enviando a todos os povos, principalmente aqueles que ainda não ouviram o evangelho. Mas eu quero falar de uma missão específica, que é a capelania, em que o mundo é alcançado não só nas suas distâncias geográficas, mas o mundo é alcançado também nos seus vários ambientes. Para os irmãos saberem, talvez alguns não saibam, a Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais, tem diversos missionários capelães. Tem missionários capelães, por exemplo, dentro dos presídios. Hoje mesmo, domingo, há igrejas organizadas lá no complexo de Bangu, lá em vários presídios, não só do Rio, mas do Brasil. E a palavra de Deus está transformando vidas lá de criminosos que abandonam seus crimes e passam a professar a fé no Evangelho. Pastores, pregadores, missionários estão lá pregando nas prisões, como capelães, nos presídios. Há missionários da Convenção Batista, da nossa Junta de Missões Nacionais, sendo capelães em escolas, sendo capelães em hospitais, em cemitérios. Às vezes eu, pelos cemitérios do Rio, encontro alguns pastores ali dando apoio aos enlutados, levando a palavra de Deus àqueles que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, e estão ali enviados para exercer a capelania em ambientes onde as pessoas se encontram, onde as pessoas convivem, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A capelania militar, porém, foi a primeira de todas. E aí eu vou falar um pouco, muito brevemente, da história. Nós vemos ali naquela imagem um capelão na Primeira Guerra Mundial, ali junto a um combatente, baixado, fazendo uma oração, levando a palavra de Deus ao coração daquele que está caído, daquele guerreiro, daquele militar caído. E a capelania militar foi a primeira. Qual é a origem da capelania militar? Por favor. O termo capelão, vocês sabem, não está na Bíblia. De onde ele surgiu? Ele surgiu precisamente nesse momento que está retratado ali, em que um militar romano, lá no século IV, alguém que tinha ouvido já a palavra de Deus, seu coração estava sendo mexido pela palavra de Deus, chamava-se Martinho. Ele decidiu então abraçar o cristianismo. No exato momento em que ele viu um sofredor, um mendigo, um homem que estava largado na miséria e sofrendo de frio, numa noite muito fria, e ele, como gesto inaugural da sua conversão, da sua adesão ao cristianismo, ele cortou a sua capa e envolveu aquele homem, cobriu aquele homem, e na cultura medieval, aquela capa depois se tornou famosa porque esse homem se tornou um grande pregador do Evangelho, passou a ser até bispo da igreja. Pelos séculos posteriores, aquela capa foi guardada pelos reis da França, e eles a ostentavam no campo de batalha, levavam ela nos seus ombros. E o sacerdote, ou o pregador, ou o clérigo que era responsável por guardar aquela capa, se chamava o capelão. Infelizmente, nós conhecemos, irmãos, a próxima, por favor. Nós conhecemos as histórias medievais das grandes cruzadas, em que católicos e islâmicos se digladiaram, fazendo a guerra santa em nome de Deus, derramando muito sangue. E, infelizmente,
os eclesiásticos eram empregados ali, como nós vemos nessa imagem lá, à frente das tropas, com aquela expectativa de que estavam guerreando em nome de Deus para combater os infiéis. Mas aquele eclesiástico ia ali à frente para garantir que a bênção de Deus seria dada para se vencer a guerra. E durante muito tempo essa foi a mentalidade. Mas, felizmente, isso mudou. E no período moderno, por favor, o próximo, se adotou um novo, completamente novo entendimento do papel do capelão junto às Forças Armadas. E esse entendimento foi o seguinte: o capelão não está lá para garantir a vitória contra os inimigos, para que Deus ajude a vencer os inimigos e derrotá-los. Não, o capelão está do lado dos guerreiros, aqueles que vão entregar, sacrificar sua vida pela segurança da nação, da pátria, porque eles se apresentaram para, se necessário for, atravessar os portais da morte, em prol da segurança do seu povo. Então eles merecem, os estados nacionais modernos entenderam que eles merecem esses guerreiros, esses militares que vão para a frente de batalha para se sacrificar em prol da segurança nacional. Eles merecem que alguém esteja ali ao seu lado para lhes falar a palavra de Deus que prepara eles para a vida eterna. Essa é a função do capelão. E nós temos a satisfação, a glória, como batistas brasileiros, de ter entre os nossos grandes líderes batistas do século XX, aquele que foi um dos 2 primeiros capelães nas Forças Armadas do Brasil, justamente na Segunda Guerra Mundial. Entre os padres católicos, desde a época do Império, na Guerra de Independência, eles estiveram presentes, na Guerra do Paraguai, eles estiveram presentes, mas na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas formou uma força expedicionária brasileira para combater os nazistas lá na Itália. Alguns barrenses caíram lá, tombaram nesse campo de batalha, não é? E muitos outros brasileiros de muitas outras partes, jovens, que não regressaram ao seu país, mas tombaram lá no campo de batalha para combater o nazismo. Aqui nós temos no centro da cidade a Praça da Cobra Fumando, que homenageia alguns desses combatentes. E entre eles estava esse que aparece ali nessa imagem, o pastor João Sorém. Foi um dos 2 primeiros capelães evangélicos na história das Forças Armadas no Brasil. O outro foi o pastor Juvenal da Igreja Metodista. Mas o pastor Sorém, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que aparece ali se aproximando do corpo de um combatente caído, porque ele se voluntariava para essas fainas, de estar lá no fronte, recolhendo os corpos. É exatamente esse o momento em que ele tenta reconhecer, conferir ali se aquele corpo estava minado, porque era uma prática comum, para que, então, identificando ali que eles poderiam recolhê-lo, quem sabe trazer, identificá-lo para trazê-lo para ser chorado pelas suas famílias aqui no Brasil. O pastor Sorém, grande líder batista, ele voltou condecorado por bravura, porque ele estava do lado dos homens que estavam lá combatendo o mal naquelas terras distantes, levando a palavra de Deus aos corações deles. Ele se voluntariava constantemente para ir até o fronte, para levar mensagens que vinham do comando da retaguarda. E tem uma história interessante nas memórias dele, ele conta, e eu compartilho com os irmãos, e diz que o pastor Sorém, certa vez, ele conta isso com detalhes nas suas memórias, ele certa vez estava lá sozinho, ele se voluntariou para levar mensagem lá na frente de batalha, onde o fogo estava sendo disparado contra o inimigo, onde os combatentes estavam recebendo o fogo do inimigo, e ele atravessava sozinho áreas muito perigosas. E certa vez aconteceu o que ele temia. De repente veio uma bomba de mão. E ele, cumprindo o procedimento, se jogou no chão. Se jogou no chão e a bomba explodiu, um pouco distante, não alcançou. Graças a Deus. Me livrei. Levanta o pastor Sorém.
sai correndo, lá vem outra bomba, se joga no chão outra vez. E a bomba, mais distante ainda, explodiu. Graças a Deus, o Senhor livrou ele. De novo, o Senhor tem um plano especial na vida do pastor Sorém, e tinha mesmo. Mas ele levanta e sai correndo, o inimigo não desistiu não. Corre o pastor Sorém, vem uma outra bomba, ele se lança no chão, dessa vez chegou muito perto, a bomba chegou muito perto dele. Frações de segundo, deu tempo dele fazer aquela oração, né? Ah, Senhor, agora o Senhor me recebe aí na sua glória, que eu estou preparado, estou cumprindo aqui a missão do Senhor. Mas a bomba não explodiu, irmãos, não estourou, a bomba falhou, bem perto dele. Se tivesse, o pastor Sorém não teria voltado como voltou, sido condecorado como foi, e se tornado ainda, por mais de 40 anos, além, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, cumprindo um ministério glorioso e falecendo com uma idade avançada. Graças a Deus, Deus tinha uma missão para ele. E assim os militares, os capelães militares são chamados para cumprir essa missão. Mas eu compartilho com os irmãos o que faz o capelão, peço, passe o próximo, o que faz o capelão enquanto não há guerra. Nós, graças a Deus, não estamos em guerra com nenhum país estrangeiro há muito tempo, há décadas. Mas nós temos forças armadas que precisam estar sempre prontas para defender o território nacional. Enquanto isso, o que faz o capelão? Irmãos, eu, graças a Deus, tenho a compartilhar assim, uma experiência muito variada. O capelão militar, ele acaba sendo um capelão escolar, um capelão hospitalar, um capelão nos presídios, prisional, aos presos. Ele acaba sendo um capelão nos cemitérios, nos navios, em toda parte e de maneira muito variada. Eu compartilho com os irmãos, né, até como um relato que narra essa igreja, que declara essa igreja aquilo que os irmãos, que a segunda igreja batista de Barra do Piraí me permitiu viver, porque foi a segunda igreja batista de Barra do Piraí que me enviou para o seminário, a igreja que me abençoou, a igreja que me ordenou, que me consagrou ao ministério, e hoje eu tenho a satisfação de compartilhar aos irmãos o que tem sido essa missão de capelão. Eu servi no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, todas grandes organizações militares com milhares e milhares de pessoas. Servi no Arsenal de Marinha, no comando da divisão anfíbia, no navio polar Almirante Maximiano, no centro de instrução Almirante Vandenkolk e, presentemente, como o pastor falou, no Hospital Naval Marcílio Dias. E posso compartilhar, essa é uma foto da minha primeira organização militar, o Arsenal. O Arsenal, ele ocupa a maior parte da Ilha das Cobras, que fica ligada ali ao centro da cidade do Rio de Janeiro, uma enorme ilha, um grande estaleiro naval. Irmãos, acontece mais cultos evangélicos, mais pregação do evangelho, mais oração no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro do que na grande parte das igrejas. Porque nós temos culto de manhã, de tarde, todos os dias, e é um espaço de oração enorme que fica repleto, e várias congregações, pequenas células, pontos de pregação espalhados. Esse é um deles que nós inauguramos lá quando nós estávamos servindo, e os irmãos se reúnem para orar, para buscar Deus, para realizar aquilo que o Senhor ordenou. Eu me recordo bem e compartilho com os irmãos, quando eu estava terminando aquela missão, com muitas lágrimas, despedindo dos irmãos lá, mas num momento de grande confraternização, de grande alegria. E eu compartilhava com os irmãos aquela palavra do Senhor Jesus sobre o desempenho dos seus servos. E eu compartilhei com os irmãos, nós nesse último período, nessa última etapa aqui no Arsenal de Marinha, vocês visitaram os doentes lá no hospital, que existe lá dentro do Arsenal. O Senhor Jesus mandou visitar, e vocês fizeram, graças a Deus. E os irmãos vibraram, glória a Deus. Foi um momento de muita alegria.
Os irmãos visitaram os presos, o presídio da Marinha fica ali em cima. Nós fizemos trabalho lá, nós evangelizamos eles, nós alcançamos o coração deles com o evangelho. Graças a Deus, irmãos vibrando. Nós arrecadamos mantimento, vocês doaram mantimento para os pobres, nós alimentamos os famintos, nós fomos ao encontro das pessoas que estavam necessitadas. Graças a Deus. Nós trabalhamos contra a dependência química, vocês fizeram isso. E assim, fomos dando glória a Deus por cada conquista, cada coisa que o Senhor tinha mandado e nós tínhamos feito. E aí, a gente encerrou dizendo, e por que nós fizemos tudo isso? Porque vocês fizeram tudo isso, nós somos servos. Aí eles falaram o quê? Servos fiéis. Aí a gente leu aquela palavra, não, irmãos, servos inúteis, só fizeram aquilo que mandou o Senhor. Lucas, capítulo 17. Se nós fizermos tudo o que o Senhor ordenou, somos servos inúteis, devíamos ter feito mais. E aí eles riram, e foi uma grande alegria. Mas a Marinha tinha uma outra missão, e o Senhor Deus também tinha uma outra missão para nós. Essa imagem de um dos encontros familiares, a gente realiza enquanto capelão encontros familiares, dá apoio às famílias nos cemitérios, realiza casamentos e tantas outras atividades. Mas, depois dessa missão, peço que passe. Marinha me mandou lá para servir entre os fuzileiros navais. E eu quero compartilhar, a gente fazia todas essas coisas entre os fuzileiros navais também, mas eu quero compartilhar que eu tive a honra de usar essa farda camuflada, e enfrentar ali desafios que foram sérios, que os fuzileiros enfrentam. Apesar de nós não termos guerra no exterior, mas nós temos operações que às vezes são deflagradas de garantia da lei e da ordem, e eu compartilho os irmãos. Algo que marcou nesse período, quando nós fomos enviados lá para a operação de garantia da lei e da ordem no Complexo da Maré, em 2014. O objetivo da missão era grandioso, era importante, era nobre, era combater a criminalidade, tirar os criminosos do controle daquela região. Os fuzileiros e os combatentes lá do Exército entraram ali com as suas forças para expulsá-los, para depois entregar ao governo do Estado, para que o governo do Estado implantasse uma polícia que fosse eficaz ali. Infelizmente, nós sabemos que nosso povo continua sofrendo porque as unidades de polícia pacificadora malograram e não tiveram continuidade. Mas naquele período ali, eu testemunhei, irmãos, os militares entrando ali para cumprir a sua missão, para respeitar o direito daquelas pessoas que moram ali, aqueles moradores, aqueles cidadãos brasileiros que estão sendo oprimidos e desrespeitados. E para combater o crime, e havia conflito constante, tiroteio constante, e aqueles homens buscavam a Deus. Eles iam lá combater, iam trocar tiros, sim, mas a gente orava antes e pedia, Deus, não deixa o ódio, o sentimento mal tomar o coração. Nós estamos aqui para cumprir a lei e a justiça e combater o mal. E eles buscavam a proteção de Deus, e graças a Deus, Deus os protegeu. E o comandante da operação enviou também o capelão para conversar com a comunidade, para ouvi-los, para saber quais as suas demandas, quais as suas necessidades, e conversar com os líderes religiosos da comunidade. E graças a Deus, esse propósito foi cumprido, e o período que nós estivemos ali, a vida de todos esses foi preservada, graças a Deus. Mas foi um desafio tremendo, irmãos. Depois, e eu já vou partindo para a conclusão desse compartilhar das nossas experiências, depois a Marinha me mandou para o navio polar Almirante Maximiano, esse que está aí. E graças a Deus, irmãos, foi algo tremendo, difícil,
o navio vai para fazer a Operação Antártica, passa 6 meses lá no continente gelado, no lugar mais isolado, mais inóspito, mais frio do mundo, atravessa os mares mais tempestuosos do mundo, e nós sentimos lá o navio sacudindo de tal maneira que ninguém podia de forma alguma parar em pé. Mas na saída da operação, o comandante chamou a tripulação toda, vamos parar todo mundo agora. O capelão está com a palavra, vamos orar, vamos buscar a Deus. E nós fizemos isso na saída, durante a operação e na volta, e a palavra de Deus chegou aos corações. No Natal, lá na Estação Antártica, Almirante Ferraz, entre aqueles militares que ficam ali durante um ano inteiro, afastados das suas famílias, chegou o calor, naquele frio tremendo, chegou o calor da palavra de Deus, o Natal do Senhor Jesus Cristo foi celebrado lá, irmãos. E eu agradeço a Deus esse momento maravilhoso que nós vivemos ali também. E por fim, irmãos, a Marinha me enviou, sim, antes disso eu já ia partir para a última. Depois a Marinha me enviou para o centro de instrução, e eu tive também a alegria, a satisfação de ver esses jovens aí, dando aula. A gente dava aula, os capelães são empregados para dar aula de instrução nos valores militares, na história da Marinha, para os jovens oficiais dos diversos quadros, e eles aprendem ali em sala de aula, e depois a gente convida para eles irem à capela, porque a aula é obrigatória, a capela é voluntária, mas a capela ficava cheia, graças a Deus. Eles iam buscar a Deus e ouvir a palavra de Deus, e quando terminava o curso, consagrar ao Senhor as suas carreiras, as suas vidas profissionais, sua carreira militar, como nessa foto que aparece, o pastor Celso mesmo mencionou uma dessas celebrações. E eles vão diante do altar. Não é só uma cerimônia, irmãos, não é só uma cerimônia. A gente via lágrimas de corações sinceros, dizendo: Deus, eu quero servir a pátria, mas quero fazer isso servindo ao Senhor Jesus, aonde eu estiver. Graças a Deus. E por fim, agora sim, eu fui enviado ao Hospital Naval Marcílio Dias, aonde eu sirvo hoje com muita satisfação, com muita alegria, irmãos, porque eu sempre busquei, sempre pedi, quando me foi dada a oportunidade para servir lá no Hospital Naval Marcílio Dias. É um grande hospital que fica ali no Lins dos Vasconcelos, com mais de 600 leitos de internação, para os irmãos terem uma ideia. E o que é que o capelão faz? O capelão faz uma coisa muito simples, algo que eu lembro bem. Lembro eu e o irmão Edson, lá quando eu era seminarista, olha o irmão Edson lá atrás, com outros irmãos também, da igreja. Vamos lá hoje à tarde, chegava um domingo à tarde, não é, irmão? Vamos lá na Santa Casa. E a gente chegava lá humildemente, como o pastor falou, humildemente, que claro, tem que ser, E chegava lá para aquele paciente, às vezes sofrido, às vezes com a doença terminal, às vezes se despedindo da sua família e dizendo: posso fazer uma oração por você? Posso fazer uma oração por você? Posso compartilhar com você uma palavra de Jesus? Porque, embora as adversidades, embora o sofrimento, embora a enfermidade, embora as aflições desse mundo, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele está com você agora. Você pode ter paz nele. Isso é muito simples, irmãos, mas muito grandioso. É o que Deus nos tem dado a oportunidade de fazer, como antigamente, irmão Edson, como nós fazíamos antigamente. E agora nós fazemos. E não obstante, irmãos, todo o aparato, todo o suporte institucional, nós temos as fardas, temos os distintivos, temos todo o apoio da instituição, mas isso é a casca. O essencial é chegar a um coração sofrido e dizer: o Senhor Jesus te ama. E é isso, eu vim aqui para falar isso para você. E os corações se abrem, algo poderoso acontece e transforma vidas, irmãos.
Graças a Deus. Essa vocação é a de todos, de cada um que está aqui, cada um lá no seu lugar, lá na sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, aonde Deus colocou você, em todo o mundo, no seu ambiente de convivência. Você é um instrumento de Deus para fazer esse milagre acontecer, levar a palavra de Deus a um coração. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Tremendo, né? Ouvir esse moço pregar com fogo no coração e lágrima nos olhos. É assim. Eu pedi ao pastor agora que ele desse uma palavra. Quem sabe aqui algum jovem que, ouvindo essa palavra, se abriu. Poxa, como é que eu faço para eu me tornar um capelão da Marinha ou das Forças Armadas? Dá uma palavrinha, pastor querido, por favor. Sim, graças a Deus, existe uma demanda crescente nas Forças Armadas, não só nas Forças Armadas federais, mas também nas estaduais de todo o Brasil, polícias, militares e corpos de bombeiros, que abrem concurso público. E tem como requisito, nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, o requisito ter entre 30 e 40 anos de idade, ser formado em teologia, ordenado ao ministério pastoral, né? Existem as vagas para os padres da Igreja Católica e existem as vagas para os pastores. Então, aquele que aspira a esse ministério, olha, irmãos, eu digo que vale a pena, né? Então, estudar, né? Tem os concursos, né? E ficar atento, porque eles são de ampla divulgação para todos aqueles que, cumprindo esses requisitos, desejarem ingressar nessa carreira. Vamos ficar em pé, vamos orar pela vida do pastor Rodrigo. Quantos aqui foram abençoados por esse testemunho? Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida